Hoje a conversa é com Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos começar por fazer uma referência a uma estratégia para a igualdade de género que foi apresentada recentemente pela Comissão Europeia. Sim, é portanto uma estratégia que não é propriamente nova, é dar continuidade a uma política que já vinha de trás e que veio no segmento da celebração da efeméride do Dia da Mulher. Aliás, sobre esta situação, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género lançou um dado curioso, dizendo que seriam necessários 50 anos para que a União Europeia possa alcançar a plena igualdade de género. Não querendo dizer que os países da União Europeia são melhores que outros, mas faz-nos pensar que se efetivamente no espaço europeu são necessários 50 anos, o que não será noutras geografias do globo, onde estas diferenças de género se fazem notar ainda com mais pertinência. Não é? E há disparidade entre os Estados-membros da União Europeia, em alguns dados? Imensas, Marta. Efetivamente, as disparidades entre os Estados-membros mantêm-se, vêm de trás, o cenário está a evoluir, mas as disparidades continuam a existir. E, no fundo, este roteiro, esta estratégia para a igualdade, vem, no fundo, procurar capacitar as mulheres e as raparigas, no fundo, definindo uma abordagem, uma regulamentação, se quisermos, em torno de 4 áreas que se considera que são fundamentais. Uma delas tem a ver com o combate à violência contra as mulheres e que faz ainda, infelizmente, todo o sentido, uma vez que em toda a União Europeia as estatísticas dizem que 1 em cada 3 mulheres foi vítima de violência baseada no género. Portanto, isto é um dado atual e, portanto, um motivo de grande preocupação. Segundo tema, a questão da transparência remuneratória. Sabemos perfeitamente que, infelizmente também, a desigualdade salarial com base na diferença do género ainda é uma realidade em determinadas áreas-chave. Depois, terceira área também fundamental, a melhoria do equilíbrio do género nos cargos dirigentes de empresas, porque também sabemos que nessa área existem disparidades muito grandes. E, por último, um tema que está muito na ordem do dia, não é de agora, mas sobre o qual acho que, infelizmente, não se tem feito tantos progressos quanto isso. Reconhecemos a importância, mas daí até dar os passos seguintes vai algum tempo. É preciso falar sempre destas questões. Sempre estas coisas, que é a conciliação entre 2 mundos paralelos, mas que têm que estar interligados, sob pena de, se não funcionar num, o outro deixa de funcionar e vice-versa. Falo da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Portanto, isto parece retórica, discurso muito bonito, mas essa conciliação efetivamente tem que existir e temos que criar condições para que seja possível essa conciliação eficaz entre estas 2 áreas. Mas porquê falar desta questão da igualdade de género? Marta, desde logo porque, olha, em primeiro lugar, se nós pensarmos naquilo que está na base da formação da União Europeia, nós estamos a falar de um valor que é básico. E depois também porque, na verdade, ainda há muita coisa por fazer. Eu estou-me a recordar, a propósito da efeméride do Dia da Mulher, a OCDE publicava, por exemplo, uma estatística onde falava da ocupação dos lugares nos Parlamentos Nacionais, portanto, ligando aqui à questão política, e, em média, a representação das mulheres nos Parlamentos Nacionais anda à volta dos 34%. Claro que depois, a nível europeu, há muitas disparidades. Posso dizer que a Hungria tem o pior resultado, os países nórdicos aproximam-se quase dos 50%, são os melhores, como de resto também são, em termos estatísticos, os melhores em muitas outras coisas. Mas pronto, isto por si só faz-nos lembrar que, de facto, a igualdade de género é uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade partilhada e beneficia toda a sociedade e, portanto, tem todo o interesse de discutirmos esta matéria. A verdade é que havia uma estratégia que findou em 2025. O que é que traz esta de novo? Pois, esta será, no fundo, se quisermos, a continuidade, pretende dar a continuação, fazer a continuação daquela que havia em 2020-2025. De qualquer forma, há coisas novas. Por exemplo, pela primeira vez, verifica-se que esta estratégia vai incluir uma secção que é dedicada especificamente à parte da saúde e que vem anunciar ações específicas, reconhecendo que todas as mulheres têm direito aos mais elevados padrões de saúde física e mental, assim é desejável, e para o conseguir, o que é que a estratégia vem fazer? A nova estratégia vem reconhecer que a saúde
efetivamente ela não é neutra em termos de género. Sim. Ou seja, vem no fundo dizer que a saúde das mulheres pode ser comprometida devido à falta de investigação médica, diagnósticos, tratamentos sensíveis às questões do género. Aliás, o mesmo é aplicável ao lado dos homens também. E, portanto, esta ideia de que, de facto, a saúde não é neutra, nesta perspectiva que eu estou a dizer, é muito importante para podermos encontrar as respostas certas para o género. Esta nova estratégia é para vigorar até 2030 e há que apostar também na educação e na formação, para que tenha sucesso. Sim, sem dúvida. E aí também temos que dizer que na área da educação e da formação também existem muitas disparidades. Nós sabemos que, por exemplo, hoje há mais mulheres jovens do que homens a se formarem no ensino superior. Nem sempre foi assim no passado, era exatamente ao contrário. Portanto, até aqui muito bem. Mas depois verifica-se que, quando vamos ver as chamadas áreas de STEAM, ou seja, áreas relacionadas com, é um acrónimo para falar da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática, áreas que são fundamentais, já são no presente e serão cada vez mais no futuro. Por exemplo, quando se analisa quem trabalha nestas áreas, verifica-se que os jovens estão, em maioria, praticamente o dobro das mulheres. Por isso é que também aqui a Comissão vem dizer que, através de alguns programas que vão ser desenvolvidos, alguns já existentes, outros que possam vir a ser criados, pretende-se atingir uma meta de formar pelo menos 1 milhão de jovens mulheres nestas áreas do STEAM até 2028, utilizando as ferramentas também disponíveis do Erasmus+, das alianças das universidades europeias, as próprias academias de competências digitais, que estão muito em voga, para precisamente, no fundo, corrigir estas discrepâncias. Mas para tal é preciso que haja financiamento. Esse financiamento existe no atual quadro. Há verbas que estão alocadas, nomeadamente estou a pensar, por exemplo, no programa Cidadãos de Igualdade, Direitos e Valores, um programa que está a funcionar, a vigorar de 2021 até 2027 e que está muito focado no combate à violência contra as mulheres. E, portanto, as perspectivas é que no próximo quadro financeiro plurianual, ou seja, 2028-2034, este tema volta a estar na ordem do dia e que se possa naturalmente reforçar as verbas para poder operar no sentido de se alcançar estes objetivos que foram aqui referidos. Marco Teles, falemos agora do que tem estado em debate, em discussão no Parlamento Europeu, nas sessões plenárias. Há aqui um aspecto que me parece interessante, por exemplo, o alerta que foi dado por parte dos parlamentares, dos eurodeputados, no sentido de se apelar a uma maior cooperação com o Canadá. Portanto, isto não é novo, aliás, também o Canadá já tem manifestado este interesse em colaborar cada vez mais com a União Europeia. Sim. Estamos, no fundo, a encontrar aqui um parceiro que, se calhar, durante algum tempo não se teve a devida atenção, porque tínhamos sempre a parceria histórica com os Estados Unidos. Isto agora, enfim, a nova desordem mundial, se me permite dizer assim, esta nova desordem mundial e estas novas necessidades de parcerias em matéria de segurança e defesa levam-nos a equacionar, obviamente, novos cenários e também eu acrescentaria que este tema que foi colocado esta semana no Parlamento Europeu não surge por acaso, decorre desta situação que estamos, infelizmente, agora a viver no Médio Oriente e que estamos a sentir na pele, para ser mais específico, nos bolsos, começamos a sentir pesadamente nos bolsos. Ainda hoje notícias davam conta da mais provável subida das taxas de juros, o cabaz alimentar já começa a aumentar. Enfim, sabemos que quando se toca no combustível, tudo o resto começa a disparar e será nesse aspecto, Marta, muito interessante acompanhar-se o que vai acontecer na próxima semana, que é o Conselho Europeu, portanto nos próximos dias 19 e 20, porque efetivamente a verdade é que este conflito veio aqui abrir um bocadinho algumas fissuras entre o suposto consenso europeu, e isso notou-se desde logo na semana passada com aquela posição mais firme pelo primeiro-ministro espanhol, enfim, elogiado por uns, sim, criticados por outros. Eu acho que nesta nova, repito, desordem mundial, um pouco de verticalidade não fica mal a ninguém. Aceito também que se diga que, do ponto de vista estratégico, diplomático, possa ser um tiro no pé que a Espanha seja prejudicada desta situação. Mas a verdade é que nós temos verificado, de um modo geral, os líderes europeus, a Europa também no seu geral e instituições europeias,
tem, de certa forma, permite-me a expressão, engrossado um pouco o tom, porque realmente o que vem do outro lado do Atlântico começa a ser demasiado desagradável e isto implica realmente uma postura um pouco diferente. Aliás, termino só com esta, por exemplo, Meloni também, ainda esta semana em comunicações ao Senado, veio precisamente também alertar que toda esta operação que está a decorrer tem sido conduzida fora daquilo que se diz o perímetro do direito internacional e, portanto, a Itália fica um pouco à margem desta operação de fúria épica. O conflito no Médio Oriente tem chamado, no fundo, a atenção, alertado para também uma debilidade dos Estados da União Europeia relativamente aos fósseis. Uma dependência quase. Sem dúvida. Aliás, ainda bem que a Marta focou nesse aspecto, porque ainda esta semana von der Leyen, numa cimeira onde o tema central era a questão da energia nuclear, claramente assumiu, e isto é óbvio, não há como contradizer esta situação, que de facto o espaço europeu tem enormes debilidades no que toca à questão dos combustíveis fósseis. Nós não temos o petróleo, não temos o gás, portanto não somos autossuficientes nessa matéria, mas von der Leyen também, de certa forma, indica um bocadinho a solução. Nós temos as renováveis. E preocupa-me aqui apenas um aspecto que foi, antes dela referir as renováveis no seu discurso, na sua intervenção, referir precisamente o nuclear. Portanto, o nuclear, efetivamente, não é uma carta fora do baralho, como se pensava há alguns anos atrás, mas é algo que continua a estar em cima da mesa, obviamente juntando à questão das renováveis. O Parlamento Europeu também debateu a habitação. O Parlamento Europeu também debateu uma área que é extremamente sensível há já algum tempo, como nós sabemos, e temos falado já por diversas vezes sobre este tópico da habitação. É um problema que é transversal à generalidade dos países europeus, mas que no caso português tem uma expressão se calhar mais agravada, e também sabemos as razões, e onde o turismo, sendo um aspecto positivo, claro que é, mas acaba por ter implicações nisto. Portanto, o que o Parlamento veio, no fundo, aprovar esta semana foi um relatório da chamada Comissão Especial sobre a Crise da Habitação, portanto foi aprovada por uma larga maioria, onde, no fundo, vem recordar à Comissão Europeia que seria interessante afetar fundos específicos para a renovação, para melhorar o desempenho energético dos edifícios residenciais, combater a pobreza energética, e estamos aqui a falar, no fundo, de normas de qualidade em matéria de isolamento, de eficiência energética, qualidade do ar. Isto, sem querer me desviar do assunto, Marta, mas é um aspecto que me parece importante, e acho que já tínhamos falado disto aqui. Nós ainda andamos muito agarrados àquela ideia que a qualidade do investimento do imóvel anda muito associada à cor da tinta, aos sanitários que estão nas casas de banho, à marca dos eletrodomésticos que estão na cozinha e ao candeeiro da marca XYZ. Portanto, a qualidade da habitação vai muito para além destas coisas que são banais. Sim. E, portanto, a questão da eficiência energética é absolutamente essencial. Repare, isolamento não apenas térmico, mas também sonoro, pela qualidade de vida que as pessoas possam ter, e desta forma evitando-se até conflitos entre vizinhos, que é muito comum. Portanto, há muito a fazer também no que toca a esta questão da própria qualidade de construção e do combate à chamada pobreza energética, que é muito importante. Foram anunciados os nomes daqueles que serão laureados com a Ordem Europeia do Mérito, que acontece pela primeira vez. Só uma nota para fazer o enquadramento, é que como é que surge esta nova Ordem Europeia do Mérito? Portanto, isto aparece no ano passado, quando estivemos a celebrar os 75 anos da Declaração Schuman, e a mesa do Parlamento Europeu decidiu então aqui criar a primeira distinção deste género, concedida no fundo por uma instituição europeia, que é uma distinção civil, procura no fundo destacar aquelas personalidades que, além de acreditarem no projeto europeu, nos dias decorrem, por si só já é um aspecto bastante positivo, mas para além de obviamente acreditarem e abraçarem o projeto europeu, tenham efetivamente contribuído para o processo de integração europeia ou para a promoção e para a defesa dos valores europeus. E quem é que surge nomeado neste grupo, que pode ir no máximo até 20 personalidades? Surge precisamente um antigo Presidente da República Portuguesa e também Primeiro-Ministro, o professor Aníbal Cavaco Silva. Portanto, será uma das 20 personalidades que irá receber
esta distinção, portanto será membro honorário da Ordem Europeia do Mérito, que engloba sobretudo, não temos tempo a falar de todos, mas não. Essencialmente são chefes de Estado, encontramos também algumas personalidades da área da cultura, mas encontramos também até personalidades da área da música. Por exemplo, deixo aqui a curiosidade que alguém que dá pelo nome de Paul David Hewson, que eu não sei se as pessoas vão associar a alguém, mas é nem mais nem menos do que o vocalista de uma conhecida banda irlandesa, que por acaso é a minha favorita de sempre, que é o Bono, que é mais conhecido como o Bono, portanto, o vocalista dos U2 e os restantes músicos, portanto, os 4 músicos que compõem esta banda histórica também foram referidos, vão ser distinguidos na Ordem Europeia de Mérito. Finalmente, há uma nova estratégia global para as ilhas da União Europeia e isto deveria interessar-nos. Isto devia interessar-nos e muito, Marta. Portanto, a Comissão Europeia lançou, na verdade, um convite público para apreciação, para debate, para que a população, as instituições também, possam, no decorrer de 4 semanas, decorrer agora, portanto, em março, o prazo para o envio dos contributos é precisamente o dia 1 de abril, mas a ideia é que a Comissão possa, através desta consulta pública, identificar prioridades, avaliar o desempenho das políticas, da legislação da União Europeia que se encontra atualmente em vigor. Eu recordo também que esta estratégia para as ilhas que já existe, e no fundo o que nós estamos a falar é fazer uma renovação para o futuro, esta estratégia está neste momento em consonância com apelos que foram feitos por parte de comitês consultivos, nomeadamente parecer do Comitê Económico e Social Europeu e o parecer do Comitê das Regiões Europeu. Portanto, tudo o que se fala aqui em torno das regiões insulares, que nos dizem respeito e que são muito, muito importantes, esta consulta acaba por ser muito interessante e eu termino só dizendo, Marta, que dei-me a maçada de consultar o que já está lá em termos de participações, porque é público, podemos aceder e ver o número de participações. Esta manhã tínhamos 43 contributos, muitos italianos, muitos da Grécia, de Malta, da Estónia, curiosamente, 1 ou 2 dos Países Baixos, da Dinamarca, da Espanha, como é óbvio, sim, mas curiosamente não encontrei um único contributo português. E isso eu espero que até o dia 1 de abril isto possa mudar de rumo e que não seja realmente depois uma mentira do dia 1, não é? Marco Teles, terminamos a nossa conversa e até breve. Até breve então, Marta. Um bom fim de semana. Bom fim de semana.